As mudanças no time do Grêmio para o jogo de domingo contra o Juventude pelo Campeonato Gaúcho. Partida importante, hein? E o valor do salário que dificulta a saída de Cuéllar para outro clube. Eu vou falar sobre isso agora aqui no canal do Gabardo. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu estou chegando aqui no canal do Gabardo em nome de Arroz Prato Fino. Cozinhar é compartilhar. E Gruppen, a Gruppen ajuda a sua empresa a manter as operações seguras e disponíveis. Confere lá em gruppen.com.br. O Grêmio volta a jogar domingo, 5h30 da tarde, contra o Juventude na Arena, partida de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho. E é um jogo importante para dar uma resposta depois de uma atuação terrível contra o São Paulo, na quarta-feira, quando o Grêmio perdeu por 2-0 lá em São Paulo, e poderia ter sido muito mais, né? Saiu barato o resultado para o Grêmio. Aliás, antes de falar deste jogo de domingo, o que representa para este momento do Grêmio a recuperação, né? Porque a gente já vê um ambiente de muita crítica ao trabalho do Luiz Castro, que está só começando, mas que, né, naturalmente, pela grandeza do Grêmio, é muito cobrado pelas contratações que foram feitas, né? Mas ontem, no encerramento da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense ganhou do Santos, o Fluminense ganhou do Botafogo, o Corinthians ganhou do Bragantino e o Palmeiras veio aqui em Porto Alegre e ganhou do Inter por 3-1. O Grêmio, com 3 jogos disputados, 1 vitória e 2 derrotas, está em 13º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. Vejam que a zona do rebaixamento, claro, são apenas 3 rodadas, mas tem 4 clubes grandes com 1 pontinho que já largam mal na zona do rebaixamento. Vasco, Santos, Inter e o Cruzeiro. Então, é importante ter atenção, mesmo considerando que é pouco tempo de Campeonato Brasileiro, mas quem fica ali na parte de baixo pode ir se complicando ao longo da competição. O Grêmio volta a jogar no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro na Arena, dia 25 de fevereiro. O jogo das estreias do Nardoni e do Leonel Pérez. Pelo menos ficarão à disposição do técnico Luiz Castro. Para domingo, agora contra o Juventude, né? Eu falei aqui que existe, e não poderia ser diferente pela grandeza do Grêmio, um ambiente de pressão, de cobrança, mesmo com início de trabalho, né? O Grêmio perdeu o Grenal, não faz um bom início no Campeonato Brasileiro, mesmo que tenha uma vitória na competição, mas não é um bom início. E agora tem uma fase semifinal de Campeonato Gaúcho, onde tem que ter uma resposta para conseguir abrir vantagem contra o Juventude para o jogo da volta, que será lá em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi. Vai ter mudança no time, né? Naturalmente vai ter mudança no time na comparação com o jogo contra o São Paulo, que foi terrível. Acho que o Wagner Leonardo, que estará suspenso, né, para a partida contra o Atlético Mineiro, já tem risco de perder posição no time. Vai ter troca no volante, porque o Noriega está suspenso, não pode jogar. Quem é que será que vem aí? E no articulador também, porque o Edenilson não vai começar o jogo naquela função onde iniciou contra o São Paulo. Então vamos fazer uma projeção de time. Hoje é sexta-feira, hoje que o time está voltando a treinar, para o Luiz Castro começar a definir esta escalação. Mas dá para garantir que vai ter mudanças na equipe. O Everton vai ser o goleiro. Acho que tem chance do Marcos Rocha, né, voltar para a lateral direito. O João Pedro foi muito mal no jogo contra o São Paulo. Não é um bom início de ano do João Pedro. O Gustavo Martins, né, pode jogar, quem sabe, ao lado até do Kahneman. Não descartaria a possibilidade do Kahneman voltar para a zaga do Grêmio, né, com essa situação do Wagner Leonardo. E tem o Balbuena também, né, que pode jogar. Enfim, lateral esquerdo é o Marlon. O volante, e agora? Os argentinos contratados não podem jogar o Campeonato Gaúcho. Noriega está suspenso. Cuéllar, daqui a pouco eu vou falar sobre o Cuéllar, claramente está fora dos planos. Ao que tudo indica, Dodi será o escolhido para ser o volante. Tem ainda o Thiaguinho, mas ele, depois do começo do Campeonato Gaúcho, perdeu espaço com o Luiz Castro. O Edenilson pode jogar mais recuado? Pode, mas eu acho que a possibilidade maior é para o Dodi com o Arthur, e o William tem que ser o articulador. Né? Mesmo que tenha o desgaste, entrou lá ainda, né, no primeiro tempo da partida contra o São Paulo, mas é o articulador que o Grêmio tem. Né? Não tem uma outra alternativa, só se recorrer de novo ao Cristaldo. O Jefinho é muito garoto para um jogo de semifinal do Campeonato Gaúcho. O Cristaldo até no Campeonato Gaúcho de vez em quando vai bem, mas não é o jogador que vai resolver os problemas do Grêmio. Então, na minha opinião, tem que colocar o William ali. E aí na frente o TT, o Carlos Vinícius e o Amuso.
Essa é uma projeção do que o Luiz Castro pode fazer com mudanças no time para esta partida importante, repito, contra o Juventude. Como não tem, né, aí eu já começo a falar do Cuéllar, como não tem os argentinos, que não podem jogar o Gauchão, foram contratados depois do final do período de inscrições, Leonel Pérez e o Nardoni, não tem o Noriega suspenso, eu disse que o Dodi poderá ser o volante. Até tem chance do Cuéllar voltar a ser relacionado, pela falta de volantes. E o Cuéllar disputou só uma partida na temporada contra o São José. E nos últimos jogos, nem relacionado ele é. Ele está fora dos planos. Assim, o que eu vejo nos bastidores do Grêmio lá é que o Cuéllar está treinando, está com vontade, ele quer recuperar o espaço, ele quer uma oportunidade, mas tem uma avaliação dentro do Grêmio de que ele está abaixo, né, do que o Grêmio precisa e não tem condições nesse momento. Repito, pode ser relacionado contra o Juventude pela falta de volantes, mas em todos os últimos jogos ele não foi sequer escalado para ficar no banco de reservas. Então o Grêmio está esperando e está avaliando os cenários para ver como é que pode resolver essa situação do Cuéllar. Tem uma situação que dificulta, que é o valor do salário dele, que é na casa de R$1.200.000 por mês. Isso complica um pouco pela falta de clubes que estejam dispostos a assumir pelo menos boa parte desse salário. Na totalidade é impossível, ninguém vai pagar isso aí, né? Mas faltam interessados, né, clubes que possam assumir uma parte deste salário. Não tem isso nesse momento, né? E é uma dificuldade porque seria o cenário ideal, uma liberação sem custos para o Cuéllar ir para outro clube. Na metade do ano ele pode até assinar pré-contrato com outro clube. Rescisão de contrato. O Grêmio já rescindiu o contrato com o Thiago Volpi, com o Gemerson, com o Rodrigo Eli, com o Carbajo. E o Cuéllar pode ter o mesmo destino, né? Até o momento, pelo que eu sei, não tem nenhuma negociação para rescisão de contrato com o Cuéllar, mas se continuar desse jeito, talvez esta seja a solução. Só que vai ter um custo para o Grêmio. É só multiplicar este valor do salário pelo número de meses até o final do contrato, que tem o valor que ele tem para receber, que vai dar aí 13, 14 milhões de reais. Aí tem que tentar uma negociação, né, para esticar o prazo desse pagamento, para pagar uma parte agora, tentar diminuir para ver se ele aceita, mas vai custar um pouquinho caro, né, se for esta a saída de uma tentativa de rescisão de contrato. Então o Grêmio está avaliando os cenários ainda para ver o que vai fazer com o Cuéllar. Repito, contra o Juventude ele até pode aparecer na lista, mas porque faltam volantes para o Grêmio neste momento. Vamos acompanhar, tem treino nesta sexta-feira, sábado e domingo. O jogo 5h30 da tarde estarei na Arena, na transmissão da Rádio Gaúcha para Grêmio e Juventude pelo Campeonato Gaúcho. Valeu, pessoal! O vídeo nome de Arroz, Prato Fino e de Gruppen. Bom carnaval a todos, se cuidem!